Bom, pessoal, semana retrasada eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a guerra na Síria, o conflito na Síria, e agora eu estou gravando um vídeo fazendo um breve resumo sobre a crise na Venezuela, que todos nós escutamos falar. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás para explicar um pouco como começou a crise. Hugo Chávez foi eleito democraticamente há cerca de quase 16 anos atrás e conseguiu permanecer no poder. Até então ia tudo certo na economia, né? E melhorou ainda quando eles descobriram que a Venezuela portava aí a maior quantidade de petróleo do mundo. E só para vocês terem noção, a 96% da renda da Venezuela vinha do petróleo. Então isso é forte. O que aconteceu? O preço do petróleo caiu. Com isso, quando o preço do petróleo caiu, começou a ter alguns rebuliços dentro do país, já que o país precisava firmemente de daquela renda, vivia daquela renda. Hugo Chávez passou aí cerca de quase 16 anos no poder, né? Foi reeleito. Após sua eleição, ele foi reeleito mais 3 vezes. Ele ficou 4 mandatos no poder, porém não terminou o último, porque após ser reeleito ele estava com câncer, acabou morrendo e não sobreviveu. E o que aconteceu? O seu vice, que é Maduro, Nicolás Maduro, ele assumiu o poder, lembrando que isso é constitucional. Após a morte do presidente, ou caso ele venha deixar o poder, quem assume é o vice, e é convocado novas eleições. Nessas eleições, Nicolás Maduro conseguiu se eleger, né? Só que com isso não veio o Congresso com ele. Ele perdeu a maioria do Congresso. O contrário de Hugo Chávez, que tinha o Congresso ao seu lado. E você sabe que quando o governante tem o Congresso do seu lado, tudo fica mais fácil de se resolver. Então o Congresso não veio com ele. Nessa mesma época que ele foi eleito, né, o preço do petróleo caiu e aí começou algumas crises, algumas revoltas, o povo fica insatisfeito e aí começou a faltar remédios, água potável, alimentos, chegaram a faltar cerca de 90% de medicamentos, né, nas farmácias. Tiveram que fazer racionamento de energia, era cerca de 4 horas por dia sem energia. A capital da Venezuela, Caracas, ficou sendo aí a capital mais violenta do mundo em relativo a toda essa questão financeira do país. Começaram a sair pessoas porque não tinha emprego, não tinha alimento, e se tivesse dinheiro, ela não tinha como comprar porque não tinha mercadoria estocada. Chegou a faltar até papel higiênico nas prateleiras. O governo chegou a mandar, né, obrigar a, a se fazer com 90% da farinha de trigo, se fazer pão para não faltar pão para os venezuelanos. Então, para você ver como é que a crise estava e está abalando a todos. Ocorreu então um movimento aí da MUD, que era a mesa da União Democrática, para tentar tornar ilegítimo o governo de Nicolás Maduro e pedir nova reeleição. Só que foi feito um pedido de abaixo assinado com a população, né? Só para vocês terem uma noção, foi cerca de 98% de impopularidade de Nicolás Maduro, de rejeição, mas ele tornou ilegal, afirmando que tinha sido manipulado essas assinaturas e que seriam ilegais. Então, Nicolás Maduro continua no poder,
O descontentamento do povo é muito grande porque o povo não tem emprego, não tem onde comprar nada, não tem alimentos, não tem remédios. Inclusive foi até descoberto um esquema de propinas, né, de empresas brasileiras, o Brasil exportando aí a corrupção, o Brasil exportando a corrupção. Então a população da Venezuela não tem muito o que fazer e está saindo do país, na tentativa de conseguir ter uma vida mais digna em outros países, inclusive aqui no Brasil também, né? Tem muitos venezuelanos, principalmente lá em Roraima. E aí tem duas vias de fato, né? Ou a população vai esperar acabar o mandato de Nicolás Maduro para ver o que vai acontecer, ou pode acontecer uma medida externa, né, do Congresso, mediando aí alguma solução para o país. Bem, pessoal, eu fiz um resumo, tentei fazer um resumo bem enxugado, bem enxuto, né, perdão, para o vídeo não ficar tão longo. Eu espero aí que eu possa ter feito aí um bom resumo, pelo menos que dê para vocês compreenderem um pouco como é que funciona essa crise, porque o motivo dessa crise, né? Na próxima semana eu farei um vídeo falando um pouco sobre o conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Obrigado.